Boa noite. Nós temos algumas cartas e alguns recados. Antes da gente começar a ler, sempre é bom... Eu falo um pouquinho da doutrina, né? Por quê? Porque nem todos que vêm aqui são espíritas, né? E o objetivo é só a gente poder esclarecer um pouquinho a doutrina espírita, porque não é... O importante não é só esse momento aqui, né? Muita gente acha que o mais importante é a carta, é a psicografia, e na grande verdade a psicografia ela faz parte de um acolhimento da doutrina espírita, né? Como um passe, como um tratamento, como um atendimento fraterno, mas o grande objetivo é a nossa, vamos dizer assim, a nossa transformação, a nossa evolução, a gente mudar como pessoa, né? Mas André, mudar como? A gente evoluir, né? Ajustando, aplicando. Eu tenho uma frase que eu falei muito no ano passado. Eu sempre dizia assim: a vida é bela, a gente que estraga ela, né? E quando que a gente estraga ela? Quando a gente não aplica os ensinamentos do Mestre Jesus. Simples, mas é tão difícil. Falar é fácil, mas aplicar é difícil, né? Hoje eu fiz uma postagem nas redes sociais do centro, falando muitas vezes da pessoa que ela só consegue enxergar o defeito no outro, o problema no outro, e muitas vezes o problema não é o outro, é a minha maneira de ver, é a minha maneira de enxergar, a minha maneira, né? Eu julgo, eu condeno, eu quero, né? Eu estou vendo o Mateus lá louco para vir falar aqui na frente, mas eu vou guardar ele mais um pouco, né? Então assim, a doutrina ela vem nos ajudar para quê? Para que a gente possa se aplicar, a vida fica mais leve. Às vezes nós nos aborrecemos, o pessoal tem um ditado que fala assim: tempestade em copo d'água, né? Tem gente que faz tempestade em copo d'água, e faz. A pessoa ela briga, né? A pessoa ela vai, se não faz aquilo que ela quer, e aí pronto, e já xinga. Frases de impacto, eu falo de frases de impacto aqui. A pessoa ela vira e ela fala assim, Facebook tem muito, né? Tem uma que agora começou assim, a pessoa ela começa assim: na força do ódio. Hoje eu estou na força do ódio. Aí eu falo assim, esses dias eu vi uma pessoa, segunda-feira de manhã, a postagem dela ela foi assim, começando a semana, na força do ódio. Eu falei, eu quero ver como que ela vai terminar a semana, filho. Se na segunda-feira ela está na força do ódio, na sexta-feira eu não sei o que vai sobrar. Não vai ter sextou, né? Porque o pessoal, sexta-feira é sempre aquilo, né? Sextou, alegria, aquele negócio. Eu falei, essa mulher não chega, não sextou nunca, filho. Então assim, André, mas é brincadeira. Mas os nossos pensamentos, isso é uma coisa que a gente precisa aprender muito. Tem, vamos chamar de poder, né? Entre aspas, tem peso. Nós atraímos a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente fala. A pessoa que ela só xinga, que ela só reclama, nada para ela tá bom, nada. Hoje choveu, aí reclama que tá chovendo. Amanhã faz sol, reclama porque tem sol. Aí vem o frio, tá frio. Vem o calor, tá calor, né? Então a doutrina ela vem para nos ensinar falando de algo que é muito importante, é algo individual, chamado reforma íntima. A minha reforma, a minha revolução, a minha mudança. Você quer ver um exemplo? Quando eu falo aqui, por exemplo, uma coisa que a doutrina ela nos ensina muito: nunca vamos falar dentro de casa espírita. E se fosse falar, daria briga. Isso eu falo aqui como exemplo, só para a gente entender. E é o que a gente precisa aprender. Se fôssemos falar de política, ia dar briga e a gente sair no tapa.
Eu vi pessoas que desfizeram amizade, que amizades foram desfeitas, por cada um tem o seu pensamento. A doutrina espírita, ela me ensina assim, esse gosta do X e esse gosta do Y. Pronto e acabou, é meu irmão. Eu preciso saber respeitar a opinião do meu irmão. Ah, André, mas a gente... Respeito. Compreensão. Precisamos. É um ensinamento. Eu digo isso por quê? Porque a gente vê por aí. A gente vê as pessoas brigando, as pessoas estão dentro de família, dentro disso, dentro daquilo, às vezes por não compreender, por não respeitar. Cada um tem o direito. Livre-arbítrio. A espiritualidade respeitou nas nossas vidas desde quando reencarnamos o livre-arbítrio. Uma vez chegou uma pessoa que ela virou e falou assim para mim: ah, André, eu acho que eu colei chiclete na cruz, porque minha vida está de perna pro ar. O outro ainda foi pior, o outro virou e falou assim: eu acho que eu dancei na mesa da Santa Ceia, porque a minha vida... Eu falei: filho, você não dançou e nem colou chiclete, você escolheu o gênero das suas provas. Nós escolhemos o gênero das provas. Escolhemos, André, escolhemos. Aí a gente vira e fala assim: nossa, mas eu fui muito esperto, né? Por quê? Porque como espírito, geralmente ele vai escolher a prova mais complicadinha. Porque ele fala assim: se para evoluir essa prova eu subo 2 degrauzinhos, eu vou escolher ela. E aí cada um tem a sua prova, né? Cada um aqui nós passamos os nossos momentos. Então a doutrina espírita, o objetivo dela é isso, é dizer para nós quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Uma fé que nós chamamos de fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Eu preciso entender. Com muito carinho, eu fiz o apostolado, não temos nada a ver com relação à quaresma, mas só a pessoa ela fica. Eu vi o ano passado, eu tive que dar risada. A pessoa virou e falou assim: nossa, eu acho que era o último dia, eu não aguento mais porque eu fiquei 40 dias sem ver o meu estragão. Eu quero ver o meu estragão. Ela ficou 40 dias sem ver o Instagram dela. Aí eu vou dizer o que isso evoluiu na vida dela. Qual é o objetivo? É evoluir, é mudar, é melhorar. Então a doutrina fala que assim, muitas vezes, né, é a gente melhorar o quê? Um pensamento, melhorar uma fala, a reforma íntima, melhorar um desejo, que às vezes a gente deseja que o outro morra, né? Eu quero que o fulano se exploda. Não, desejo o bem para ele. É reforma íntima. Então assim, isso faz bem. Não sou nada contra, pelo amor de Deus, desculpa, mas é só para a gente falar, porque às vezes as pessoas, elas se pegam nisso, né? Não, mas é nesse detalhe, eu não vou fazer isso, eu não vou... Legal, uma autopunição não resolve ninguém. Nós já temos as nossas provas naturais que vem, essa vem para nos ensinar. Se eu fosse perguntar aqui qual é a prova de cada um aqui, tem umas que nós vamos senta e chora, e só Jesus. Isso é uma prova para a gente evoluir, para a gente crescer, tanto a gente quanto o nosso familiar. Agora eu viro e falo assim: eu vou fazer isso. Quando terminar eu volto a fazer. E o mais importante, que é essa reforma íntima, ela não acontece, porque eu falo mal do outro, eu reclamo do outro, eu quero que o outro se exploda, eu brigo. Então a doutrina espírita, ela vem para nos falar sobre isso, né? É que nem quando eu falo, por exemplo, aqui eu sempre conto a história de Adão e Eva, só para a gente poder entender. A maioria já conhece, né?
quando eu falo ela aqui, que diz assim, lá vem o André com a história dele. Né? Mas é importante, por quê? Porque nós aprendemos a vida inteira que o primeiro morador foi Adão. É matemática, é simples, ó. Primeiro morador, Adão. Então não tinha ninguém na terra. Tinha alguém? Não tinha. Segundo morador, a esposa, é matemática. Terceiro, Caim e Abel. Quarto. Essa teoria só tinha 4 pessoas. Gênesis capítulo 4. Caim matou Abel, só sobraram 3. Gênesis capítulo 4. Vai lá e lê. É curtinho e dá para ler. Caim sai da terra dos seus pais, vai para uma cidade chamada Node. Lá em Node conhece a sua esposa, casa com ela e ela dá à luz a um filho chamado Enoque. A minha pergunta é, o que aquela mulher estava fazendo lá em Node se só tinha nós 3 aqui? Já ouvi teorias. Ferreira estava aí, numas férias aí, e conversando com uma pessoa, para vocês verem a teoria. A mulher virou e falou assim para ele assim, não, mas o filho pode ter, tipo, ou ficou com a mãe, e aí gerou irmã, entendeu? Teve um que falou assim, não, mas a teoria do amor, da liberdade. Eu falei, filho, desculpa, mas se tiver isso aí, aí tá errado, bagunçou, aí bagunçou mesmo. André, mas o que você quer dizer com isso? A doutrina espírita ela sempre falou pra gente, a terra já era habitada. Né? Adão existiu? Ok. Então só pra gente... Isso é uma fé raciocinada, a gente precisa, né, entender, a gente precisa ler. Quando a pessoa ela fala assim, ó, não se pode consultar médium. E ela vai para dentro da Bíblia também. Que está um versículo lá que diz assim, que quem consulta, né, é médium, isso é abominável a Deus e tal, não sei o quê. A palavra médium, ela surgiu em 1857, quando Allan Kardec publicou, não está aqui, está aqui. Quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Até essa data, ninguém sabia o que era médium. Talvez médium sabia como a gente sabe. Eu tenho uma estatura média. Né? Eu sou médium, filho. Desde nascença eu sou médium. Eu sou pequeno, eu tenho... A pessoa não conhecia a palavra médium. 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ali veio Espiritismo, não existia. Existe uma palavra no português, quem é bom de português aí sabe, eu não sei, eu sou o arroz com feijão, que quando a palavra ela ainda não existe, ela tem um nome. Era isso, a palavra espiritismo não existia. Aí eu falo assim, como que essa palavra entrou na Bíblia? A Bíblia sofreu reformação, ela foi reformada. Tem a Bíblia de Almeida, tem a Bíblia de Ave Maria, tem a Bíblia de Thompson. A de Almeida, ela tem 2 versões. Ela tem uma de 1969 ou 66, que eu não me lembro, e tem uma outra de 1990 e pouco. Atualização. Se você pegar o mesmo versículo, na atualização mudou. É que nem, por exemplo, a doutrina espírita, ela crê na reencarnação, na vida após a morte. A vida após a morte, lá na Bíblia está fácil. Jesus sobe no monte para orar, na transfiguração. Quando Jesus sobe no monte para orar, está escrito lá assim, naquele momento,
uma luz forte veio. Eu acho que era Tiago, era um dos discípulos, que nem todos subiram, foi só alguns que subiram com Jesus, e fala assim, e eles viram Moisés e Elias conversando com Jesus, dois espíritos desencarnados ali falando com Jesus. Então, é a imortalidade da alma, né? Ah, André, mas era Jesus. Ok, Jesus primeiro que estava encarnado, primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus é Jesus. Mas Moisés e Elias, qual era a diferença de Moisés e Elias para nós que estamos sentados aqui? A gente pode até conversar um dia de Jesus. Jesus é um mestre, Jesus é um médium, né? Nós podemos, mas uma hora a gente pode conversar bastante sobre isso. Então, é só para a gente poder entender, tá? Quando a gente vai estudar sobre a reencarnação, lá também conta a história pra gente que havia um imperador chamado Justiniano. Eu esqueci o nome da esposa dele. E a esposa dele era gente boa, para não dizer o contrário. E como ele sabia que ela poderia vir numa vida e passar ali a lei do retorno, né? Ele sabia. Então, como ele sabia, ele foi no concílio de Constantinopla, e lá no concílio de Constantinopla, o que ele pegou e fez? Pediu para retirar da Bíblia essa parte. Na cabeça dele é assim, se não está na Bíblia não acontece, né? André, como é que você sabe disso? Pergunta do Dr. Google. O Dr. Google é fantástico. Ele esclarece pra gente bastante coisa. Está ali essa parte também, essa explicação. Tá? Então, mas você está dizendo, não, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa estudar. Conhecereis a verdade, e a verdade não, e a verdade vos libertará. Quando a gente vai estudar, você sabia que na época da Inquisição, nós não tínhamos acesso à Bíblia? Nós passamos a ter acesso à Bíblia depois de um tempão, mas a gente não tinha acesso à Bíblia. E na época dizia assim, que quem lia a Bíblia morria, porque só ali, eu vou usar a expressão, não sei se estou errado, só o padre daquele momento, só eles, né, homens de Deus, que conseguia ler a Bíblia. Por quê? Porque passava-se, e a Bíblia ficava aberta. Qual é a mania que nós temos quando a gente vai ler alguma coisa? A gente dá uma lambidinha no dedo e vira a página. Secou o dedinho, eu vou virar a próxima página, o que eu faço? Eu dou outra lambida. É verdade! E o que fazia naquela época? Passava-se veneno aonde? Aqui. Na lateral. Quando o cidadão lambia, o cidadão dizia que... Aí eu virava e dizia assim, tá vendo? Só eu tenho acesso, porque eu não passava o dedo ali. Porque na época o povo tinha restrição ao acesso. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, o objetivo, né? A doutrina respeita todas as religiões, todas. Não existe religião ruim. Não existe religião ruim. O que existe? Pessoas ruins dentro das religiões. Todas elas. Não escapa ninguém não, tá? É cidadão que faz mal pro outro, é cidadão que não quer ver o outro bem, é cidadão que, como eu falei, quer que o outro morra, quer que isso, quer que aquilo. Então, entendeu? Porque o pessoal fala assim, não. Né? Não existe religião ruim. Chico, ele sempre dizia assim pra gente, o importante é praticar o bem, a bondade, a caridade, a fraternidade, né? Isso que é o importante.
Só a minha. Não, quem disse que só a minha? Não tem só a minha. Tá? Esses dias eu vi uma postagem, e aqui fica um alerta. Uma pessoa fazendo psicografia com o seguinte texto: receba a sua carta psicografada. Dentro de uma casa espírita. Eu nem entrei para ver o resto, eu só li e... Receba a sua carta psicografada. Faça o seu cadastro através do WhatsApp, tal. Contribuindo, doando uma cesta básica em dinheiro. A carta é garantida. Usou o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns tem uma parte, não sei se é capítulo 25, 5, alguma coisa, que ele fala sobre a evocação. Eu já cansei de falar isso aqui. Até é bom que fique para a gente esclarecer, porque muitas pessoas dizem assim, não, mas vocês invocam, nós não invocamos ninguém. Nós evocamos. O que é evocar? Evocar é lembrar. Meu pai é desencarnado. Eu lembro dele todos os dias. Domingo, dia 22, foi o dia que ele desencarnou. Quem segue meu Facebook, vê lá. Fiz a minha postagem, dei o meu abraço para ele. E todos os dias eu tive uma criação de tomar bênção de mãe, pai, avô, avó. Até hoje. Eu tomo bênção do meu pai todos os dias. Todo dia eu faço minha prece e digo para ele assim, benção, pai. De manhã, vamos começar o dia, Deus abençoe o senhor. À noite, Deus abençoe, benção e uma boa noite. Todos os dias. Essa foi a criação. Então, nós evocamos, nós não invocamos. E o cidadão usou essa palavra, porque por isso que eu falo, estudar é importante. Porque quando a gente não estuda, a gente entra, embarca, né? E o cidadão, com carinho e respeito, tirando a vantagem nisso, aí dizendo assim, através da evocação, ele citou o capítulo, atendimento particular e a garantia da carta. Primeiro, ele não conhece nada. Desculpa, mas André, você está falando, por quê? A doutrina, Chico, Allan Kardec, quando a gente vai estudar, eles dizem assim, é um telefone de lá para cá. Se é um telefone de lá para cá, eu posso dizer aqui quem vai receber uma carta? Como que eu posso dizer que é certeza garantida? Primeira falha. Primeira falha. Aqui nós temos uma média de 30, 40 pessoas. Vamos dizer assim. Os 40 vão estar recebendo? É um telefone de lá para cá. Quem vai receber? Não sei. Então, para alguns virou comércio. Show. Desculpa eu estar falando isso, mas eu preciso. E a doutrina espírita, ela é dai de graça o que recebeu de graça. Guarde isso, gente. Guarde. Mas André, mas cobrou. Pula fora. Para rezar, não cobra para rezar. Não cobra nada. Ah, mas você tem uma cantina, aqui é uma casa alugada. Se eu fosse falar com vocês de despesa, água, luz, aluguel, material de escritório, higiene, põe na ponta do papel. Da onde vem? Da cantina, do bazar, da rifa, das ajudas que a gente recebe. Mas ninguém é obrigado. E tem mais, e se não tiver, vai comer igual. Pode ter certeza disso. Vai comer igual. Então ali eu preciso só para manter aqui. Senão eu não consigo. Não conseguiria manter as portas abertas. Mas não é moeda de troca.
Eu tenho que fazer isso para receber isso, tenho que fazer isso para receber isso. E nessa publicação doeu. Por isso que eu falo, estude. Quem puder estudar, estude. Leia. Aqui nós vamos começar em março, a partir das quartas-feiras, o estudo da doutrina. Então assim, quem for daqui e puder, estude. Das 7 às 8. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí a gente não é pego. Porque a pessoa, ela consegue mudar. Eu, quando eu vi isso, eu falei, dá dó. E detalhe, para mais de 2.000 comentários, 2.000, eu faço toda a publicação do centro, eu estou parando, tá? Eu sei que vocês estão mais aí assim, leia, pelo amor de Deus. Toda a publicação do centro, quem faz sou eu. Então, quem tem rede social e puder ser, ajuda, porque ali a gente publica sobre trabalho do sábado, trabalho da semana, os estudos, tudo. Fora isso, a gente sempre põe ali algumas mensagens, alguns ensinamentos. Tá? Então, assim, a gente sempre faz para poder... E aí, ali a gente faz, publica, aí você olha assim lá, a gente não vive disso. A gente não é, como diz, youtubers, essas coisas. Não, nós não somos, nós não vivemos disso. Mas você olha, aí você posta ali, que nem hoje eu postei. A gente não ficar julgando o erro alheio, ficar só vendo, né? Vamos olhar pra gente, vamos refletir na gente e tal, não sei o quê. Aí você olha lá, 3 curtidas, 4 curtidas, às vezes um comentário. Isso não faz a diferença. Mas numa dessa, de um cidadão dessa, o que dá dó é de você ver 2.000 pessoas ali, e aí eu quero carta do meu pai. Mexe com aquilo que pra mim, tudo é sagrado, mexe com a dor, mexe com o luto. Mexe com a dor, mexe com o luto. Então assim, fique esperto, fique atento, né? É importante a gente ficar bem atento. Guarda esse versículo bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mateus, pode vir, querido. Agora eu vou deixar o Mateus livrar a mãozinha dele. Vou abrir a rifinha aqui na frente de vocês, porque a gente abriu essa daqui, saiu Viviane e ninguém tinha comprado. Eu vou sortear aqui. Tem uma brasileira? Cadê Iris? Iris, Bianca. Obrigado. Obrigado, querido. Vamos lá. Minha mãe Dalva, que alegria poder ter mais esse encontro através do ditado, podendo reforçar que a vida, ela não termina naquilo que muitos chamam de morte. Eu só viajei antes, mas eu estou bem, com saudade sim, mas aqui eu pude conhecer a minha bisa, Maria Luísa. Mãe, ela pediu para deixar um abraço para vocês e que pode ficar despreocupada, porque ela é comigo. Peço que não se culpe ou pense que faltou fazer algo. Aquele dia 7 de abril, eu estaria retornando. Eu quero deixar para o meu pai, o Olavo, o meu beijo desse lado. Ao Samuel, mãe, quero que todos vocês, eu amo todos vocês, sempre cuidou, o seu amor eu sinto até hoje, eu só peço que não fique triste. Agora eu vou precisar deixar a caneta. Te amo. Beijo do seu filho, Luiz Otávio dos Santos Mesquita. Rafaela, minha irmã, Bianca, sobrinha amada. Esse encontro, ele é muito especial, aonde eu posso cuidar
da nossa saudade. O tempo pode passar, irmã, mas o nosso amor jamais. E a sua irmã precisou viajar. Aqui eu já pude ajudar no retorno do nosso pai, o Hélio. Ele está bem. Pede para beijar vocês, aqui presente, a mãe Sônia, e que possam ficar bem. Nada de tristeza. Te amo, irmã. A avó Alda também já nos encontrou aqui, desse lado. Eu peço que a Vitória, a Vanessa, elas recebam beijos e beijos desse lado. Nossa, a emoção ela é grande. Vou precisar deixar a mente desse carteiro. Eu te amo. Te amo. Amo vocês. Beijos especial da sua irmã, Juliana Riodades de Carvalho. Para quem não sabe, essa hora, às vezes a pessoa fala assim, por que a gente bate palma, né, quando alguém recebe a carta? Quando alguém faz aniversário, geralmente a gente comemora cantando parabéns, batendo palma, homenageando aquela pessoa. Essa é aquela hora que a gente parabeniza esse espírito que pôde escrever e quem está recebendo. Nunca é para o André, né? É por isso que a gente, é uma forma nossa, tá? Só para entender. Alexandre, meu filho, eu estava aguardando esse momento, em poder comemorar com você esse dia, filho. Obrigado pelas palavras de carinho, que alegraram o meu dia desde o amanhecer. A Irene, a sua mãe, pediu para te abraçar. E tudo que eu quero é que você esteja bem. Há umas coisas que no particular, no sonho, eu vou te dizer, porque eu não quero te ver triste. Fica bem, recebe o meu beijo. Jorge Ernesto Gottschalk. Minha mãe Deise, meu pai Edson. Mãe, é fechamento que você sempre dizia. E ainda somos o fechamento. Estou feliz em ver a camiseta. Vocês são demais, sempre me alegrando, fazendo a diferença na minha vida. A única mudança é a ausência física. Por isso eu peço que não fique tão triste. Inclusive eu vou adiantar, só para poder aproveitar o momento. Mas é dia 10 de março. Eu já estou deixando um beijo especial. Te amo muito. Meu velho, te amo muito. Obrigado pelas palavras sempre. Como você fala comigo no seu pensamento. Eu quero deixar para o meu irmão um beijo também. A avó Luísa, ela veio comigo nessa reunião e ela deixa um beijo especial. Amo muito vocês. Seu Renanzinho, mãe. Amo todos. Beijos. Renan Henrique Rodrigues Ferreira da Silva. Carolina, minha filha, estou controlando a emoção. Estou controlando a emoção, filha, para poder ditar a carta. Estou tão feliz em te ver bem, junto ali às crianças. Aqui eu estou bem. A sua avó Alzira, ela está junto. E deixa beijos. Eu quero pedir para a Tatiana, eu quero deixar para a Tatiana o meu beijo também. Me veio na mente a Noema. A Noema, filha, recebe um beijo especial da sua mãe. Eu te amo. Iracema Chiesi Graciosa Machado. Denise, minha filha, permitir a mãe vir comemorar essa data.
com você e receber o seu abraço. É a senhora ali, ó, ela mesma. E receber o seu abraço, mas poder te abraçar também, filho, que sempre está sorrindo e que eu amo muito. Obrigada por fazer esse dia especial, poder comemorar essa data com você. Eu te amo. Agora eu só vou precisar encerrar. Beijos da mãe, Rosa Aparecida de Souza. Nós vamos fazer a nossa prece. A prece, ela é tão importante quanto todo o trabalho. A gente vai entregar alguns bilhetes, né? O que são os bilhetes? Bilhete ou recado é quando o ente querido ainda não escreveu e através de um espírito amigo chamado Antônio Luiz, ele traz alguma notícia pra gente, tá? Então, esse é o bilhete. Antes disso, deixa eu ler uma carta, de vez em quando é que eu grampei errado, esquenta não. Vai estar aqui. Ana Carla, minha filha, é seu pai. A Ana Laura, minha neta aqui presente. O vô, deixa um beijo para vocês também, filho. A Ivone, a sua mãe, ela está bem. Já foi acolhida nesse lado e recebe os cuidados que precisa, os ensinamentos. Mas ela está bem. Eu disse para ela que eu viria te abraçar. E ela pediu para deixar um abraço dela desse lado. E tão logo ela tenha permissão, ela vai poder escrever a vocês também. Recebe o meu beijo. Sebastião Carlos Papandréia. O seu Gilson vai levar para você. Tá aqui. De vez em quando a gente... E o recado é quando, através de um benfeitor, de um espírito amigo chamado Antônio Luiz, ele traz alguma notícia pra gente, tá? Mas a prece, eu falo, ela é tão importante. Nessa hora, eu posso sentir a presença do meu ente querido, posso sentir perfume, posso sentir o toque, ouvir, até ver, por que não, né? Tem gente que às vezes tem medo. Eu falo assim, tem gente que às vezes está na casa espírita, mas tem medo. Aí a gente fala, fecha os olhos, vamos fazer a nossa prece. Aí a pessoa ela fecha um e abre o outro, né? Porque ela quer ver o que vai acontecer. O máximo que pode acontecer é esse momento, né, de você junto aí do seu ente querido, tá bom? Feche os seus olhos. O recado é só levantar a mão, ele chega até você. Aqui na frente está o seu Gilson, deve ter mais gente ali. Tá só o seu Gilson, tem mais gente lá atrás. Maria de Lourdes Bastos Alves, Francisco Henrique Marcondes, Ana Flávia Nascimento da Rocha, lá a moça lá. Carla Cristina de Oliveira, Patrícia Tadeu Gomes Pinto. É a senhora aqui, ó. Gratidão a todos, um beijo no coração, Deus abençoe. Terça-feira estamos aqui, fé em Deus.